A paz do Senhor, gente. Mais uma vez que eu vou ler a palavra de Deus para vocês, né? E vou decifrar e explicar. Vou contar como que é essa história e como ela aconteceu, tá bom? É assim que eu vou ler a palavra de Deus hoje. Aqui no livro de 2 Coríntios. Eu vou ler até o versículo... Até o versículo 10, né, gente? Porque não convém a gente ler só um versículo e falar. Convém que a gente lê de 5 a 10 versículos, né? Para poder sair uma boa coisa, né? Uma boa palavra. Aí sai uma boa palavra. Meninas, vocês estão fazendo barulho. No livro de 2 Coríntios 12, capítulo 12. A seguir. Vou ler aqui para vocês aqui. Em verdade, que não convém gloriar-me mais, passareis a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo for do corpo, né? Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Novamente, gente, o mesmo versículo. Foi dito 2 vezes, no 2 e no 3. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu as palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar, né? Porém, de alguém, assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiseres gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás para que me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me tirasse de mim. E disse-me, Vitória, Nestle, e disse-me, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Meninas, por favor. Então, gente, é assim, né? Esse capítulo, né? Que o apóstolo Paulo, né? Em verdade, ele diz que não convém gloriar-se mas passar, né? As visões e as revelações do Senhor. Como um homem, conhece ele um homem em Cristo, né? Que há 14 anos ele não sabia que estava no corpo ou se não estava no corpo, né? Isto quer dizer que ele não sabia, né? Esta passagem diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei.
Só Deus sabe. Este versículo diz que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. É isso que está escrito aqui. Esse homem que o apóstolo Paulo conheceu, ele era um homem de Deus, né? Está escrito aqui, vou ler novamente. Ele disse aqui que em verdade ele, né? Que em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Ele não convém ele se gloriar, mas convém ele passar as visões e as revelações do Senhor para nós, né? E disse mais, ele conheceu um homem Cristo, né? Há 14 anos, naquela época, né? Anos atrás. Esse homem que ele conheceu, ele não sabia se estava no corpo ou se não estava no corpo. E só Deus sabe. Esse homem que estava no corpo e não estava no corpo, ele não sabia se esse homem estava vivo ou se estava morto. Ele não sabia. Mas ele sabia que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. Isto ele sabia desse homem, ele sabia. Porque ele não foi encontrado nem no corpo vivo e nem no corpo morto. Então ele foi arrebatado, né? Diz aqui a palavra de Deus. Só Deus o sabe, né? Ele disse que ele sabia que Deus o sabia. O homem foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. A mesma coisa, depois de ser arrebatado. Ele também não sabia se o homem estava no corpo ou se não estava no corpo. Quer dizer, se esse homem estava vivo ou se ele estava morto, né? Ele também não sabia. Mas foi arrebatado ao paraíso, né? E ouviu as palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar, né? Este homem que o apóstolo Paulo mencionou pela terceira vez, se no corpo, se não no corpo, se estava vivo ou não vivo, mas que ele tinha sido arrebatado, né? E que ele tinha visto, ele foi arrebatado até o paraíso, né? Até o terceiro céu, no paraíso de Deus. E que ele tinha ouvido as palavras, né? Lá no terceiro céu, palavras inefáveis, palavras confiáveis e fiéis, que ao homem não é lícito falar. Este homem que foi arrebatado ouviu palavras, conversas fiéis, inefáveis, que não podia ser revelada ao homem, a olho nu, como eu, vocês. E essas coisas não podiam ser reveladas para nós, né? Lá do paraíso, as conversas que ele ouviu. E que ao homem não é lícito falar. E as coisas ainda que ele ouviu, que o Senhor permitiu, não era lícito falar para nós. Né? Tá escrito aqui na palavra de Deus. Não é lícito falar. E de alguém, assim me gloria eu, mas de mim mesmo não me gloriei, senão na minhas fraquezas. Né? O apóstolo Paulo não se gloriou quando ficou sabendo. Quando o Senhor revelou para ele no primeiro versículo as visões, né, que ele tinha visto, aonde ele achou esse homem, que ele não sabia se estava vivo, não, nem estava morto. Quando o Senhor revelou para ele no versículo primeiro e segundo, o Senhor revelou para ele, né, que este homem tinha sido arrebatado, né? Estava no céu e ouvindo conversa e vendo, né, as coisas celestiais, mas que ele não poderia contar, né, para nós. Somente aquilo que ele foi permitido, que ele foi permitido. Porque se quiser gloriar-me, e tanto o apóstolo Paulo, quando descobriu, ele não se gloriou em si.
Quando o Senhor revelou para ele que achara o homem, que ele não sabia se estava vivo ou se estava morto, mas que Deus revelou para ele nas suas visões que ele tinha sido arrebatado. Deus mostrou para ele que ele estava lá no terceiro céu, né, conversando com alguém, né? Deus o revelou. Ele não se gloriou quando foi revelado, quando ele teve a visão do homem que eles tinham, né, desaparecido. Quando ele avistou esse homem no céu, no terceiro céu, na revelação, ele não se gloriou, né? Mas sim, ele se gloriou na sua fraqueza, porque Deus tinha escolhido o outro homem, a outra pessoa, e não a ele. E ele se gloriou na sua tristeza. Mas mesmo assim ele glorificou a Deus, né? Ele se gloriou somente nas suas fraquezas, que foi a sua tristeza por não ter sido escolhido para as revelações e para o arrebatamento, né, que Deus tinha planejado. Deus arrebatou esse homem, né, e para ser descoberto onde ele estava, teve que ter sido revelado para o apóstolo Paulo, para depois o apóstolo Paulo comentar aonde este homem estava. Deu muito trabalho, né? Muito jejum e oração, joelho no chão, muita oração. Para poder o Senhor revelar para o apóstolo aonde estava esse homem, né? Quando ele descobriu na revelação, ele se entristeceu, mas se gloriou nas suas tristezas, mas não blasfemou contra Deus também. Ele prosseguiu na sua fé. Porque se quiser gloriar, não serei nécio, né? Porque se ele também quisesse se gloriar em si mesmo, ele não seria honesto. Porque se ele se gloriasse dizendo, eu descobri aonde o homem está, ou estava ouvindo, ou vendo, ele teria contado o que o homem tinha visto e o que o homem estava fazendo. Mas ele não contou. Ele apenas revelou que o Senhor tinha revelado onde estava o homem, né? Porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim ver ou de mim ouve. Ele não se gloriou, porque ele não contou o que o homem estava ouvindo e nem o que o homem estava vendo, né? Mas também ele não falou o que o homem tinha ouvido, né? Para que ninguém cuidasse dele, né? Mais do que o que vê nele. O que o povo viu no apóstolo Paulo, Deus, os homens viam no apóstolo Paulo um apóstolo do Senhor que falava, né? A revelação, né, de Deus, né? Sobre tanto como o arrebatamento, que naquela época Paulo só vivia sendo arrebatado, os seus profetas. Assim, todas as passagens que eu já li, algumas mensagens falam de arrebatamento, né? Mas Paulo aqui menciona que não se gloriou na verdade, porque disse a verdade, dizendo, eu vi fulano, eu achei, fui revelado, Deus me revelou. Ele não se gloriou assim, contando toda essa verdade, mas apenas contou que o homem tinha sido arrebatado, que o Senhor tinha revelado a ele, né? E para que ele não contasse a verdade, para que o povo não para que ele não fosse gloriado pelos os homens terrenos, né, que somos nós e os homens, né, ele preferiu pedir que o pessoal, né, não gloriasse ele, mas somente aquilo que visse nele, né, que ouvia dele e visse nele, aquilo que via nele e aquilo que ouvia da boca dele. Era nisso que ele queria que o povo se gloriasse, né, glorificando a Deus. Okay? Para que não se exaltasse pela excelência das revelações, porque ele não queria ser, né, gloriado pela excelência das suas revelações, que o Senhor o revelava. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, foi dado um espinho, uma pedra de tropeço, né? Para a vida de Paulo. Uma vida de tropeço, né? O Satanás colocou um espinho no caminho de Paulo. Para que Paulo blasfemasse, para que Paulo
deixasse de seguir o Senhor, deixasse de ouvir, de levar a palavra, né? Então, esbofeteando Paulo, batendo nele, jurando ele, para que ele viesse deixar de levar a palavra do Senhor e deixar de ser um seguidor de Cristo. Mas Paulo foi, né, um homem fiel ao Senhor, né? A fim de não o exaltar, a fim de que Paulo não fosse exaltado, pelo dom da revelação que o Senhor tinha dado para ele, acerca do que, qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. Paulo, quando foi tentado, né, por Satanás, quando ele colocou os espinhos no caminho de Paulo para deixar de levar a palavra, deixar de levar boas novas, né? Satanás entrou na vida de Paulo para quê? Provocar confusão, brigas, contenda, tirar ele dos caminhos do Senhor. Mas ele orou 3 vezes ao Senhor, pedindo misericórdia, para que o Senhor não deixasse Satanás, né, tirar ele do caminho do Senhor. Então, é assim que está escrito. E disse-me, a minha graça a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Assim disse o Senhor na revelação para Paulo, que foi uma revelação, né, que Paulo viu. Né? E disse nessa revelação para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor permitiu que Satanás entrasse na vida de Paulo para testar Paulo, né? Para ver até onde Paulo ia nas suas tentações, na sua fraqueza. Então, como Paulo foi forte, né? Foi guerreiro, né? De boa vontade foi, me gloriarei. Então, me gloriarei nas minhas fraquezas. Para quê? Para que em mim habite o poder de Cristo. Ele, olha, onde que Paulo foi se gloriar? Ele passou por os perrengues, ele passou por os aperreios, pelas tentações, pelas frustrações, né? Que o Satanás tinha colocado na vida dele, perante o caminho dele, colocando pedra de tropeço no seu caminho, tirando ele da presença do Senhor, mas em nenhum momento ele se desviou. Ele permaneceu firme na presença do Senhor e ele escrevendo todas as predições que o Senhor dava a ele. E todas as suas fraquezas também ele, né, deixava escrito. O que ele fazia nas suas fraquezas, né? E toda vez que Paulo se gloriava nas suas fraquezas, sabe o que ele recebia do Senhor? Sabe o que ele recebia do Senhor? Uma grande bênção. Uma grande bênção ele recebia do Senhor quando ele se gloriava nas fraquezas e não nos dons que o Senhor dava para ele, nas revelações, né? Nas visões. Ele não se gloriava contando que para o mundo o que o Senhor tinha dado a ele, né? Ele apenas se gloriava, né, nas fraquezas, quando ele estava sofrendo, quando ele estava fraco, chorando, precisando de ajuda, precisando de oração, precisando de auxílio do Senhor. O que ele fazia nesses momentos? Paulo ia orar ao Senhor, pedindo misericórdia. E quando ele orava, né, nas suas fraquezas, ele orava para que o Senhor fortalecesse ele nas suas fraquezas, fortalecesse, desse graça, virtude, sabedoria para ele, desse para ele também, naqueles momentos, livramento, né, das astúcias do Satanás, né, que estava sendo colocado na vida dele. Ele orava ao Senhor para ganhar o que do Senhor e para que habitasse nele, né, na vida dele, era o poder de Deus. Ele orava e pedia ao Senhor, né, que habitasse nele o poder de Cristo, né? Quem vê o Pai vê o Filho. Então ele se gloriava em si mesmo, assim, mas nas suas fraquezas. E quando ele orava, ele pedia para o Senhor fortalecer, né, nas suas fraquezas, para que habitasse nele, né,
o poder de Cristo, né, se manifestar na sua vida, na sua presença, para que ele continuasse levando boas novas ao povo, revelações, dons de visões ao Senhor e bênçãos quando ele orava a favor de alguém. No versículo 10 diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Diz assim o apóstolo Paulo, no versículo 10. Então, Paulo, né, nas suas fraquezas, quando ele vinha orando ao Senhor, que o Senhor dava um dom de revelação para ele, o Senhor dava ordem a Satanás para que fosse lá prejudicar ele, né, na sua vida. E Paulo ia por um lugar e Satanás ia na sua frente ali, ó, fazendo contenda, né? Suponho que era chamando Paulo de mentiroso e essas coisas, né, gente? Que acontece a maioria das vezes hoje em dia. Então, quando Paulo estava neste caminho, o Senhor deu ordem a Satanás que entrasse no caminho, na vida de Paulo. Para quê? Para entrar, para que ele fosse, né, prejudicado, para ver a resistência de Paulo, né, na sua carreira, né, de apóstolo. Mas Paulo foi um homem sábio. Paulo foi um homem sábio. Ele, em nenhum momento, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele, em momento nenhum, ele foi fraco. Ele não fraquejou para que saísse dos seus caminhos, né, da palavra de Deus. Ele apenas buscava orar na presença do Senhor, né? E ele suportava ali na sua fraqueza, né, todas as injúrias que Satanás colocava na vida dele, usava as pessoas, né, para injuriar Paulo, para ver Paulo blasfemando, né? Mas Paulo dava graças a Deus, Paulo orava ao Senhor, pedia misericórdia. Paulo, ele persistia nos caminhos do Senhor, a orar e levar boas novas, pregando a palavra do Senhor. E nas perseguições, ele não se desanimou também nas perseguições, ele continuou o seu caminho a lutar, a batalhar e levar a palavra. Não deixou de levar a palavra do Senhor. Não deixou de ser um apóstolo. E nas angústias, Paulo suportou. Quando Paulo se achava angustiado, né, aqui na palavra de Deus, quando Paulo achava-se angustiado, com o seu peito apertado, a sua cabeça cheia de coisas que o povo dizia para ele, que o Satanás usava aquelas pessoas para apedrejar Paulo, né, para acusar Paulo, para prejudicar a vida de Paulo na sua vida de apóstolo, aquelas angústias todas, ele suportou, né? Ele orou ao Senhor. No versículo acima diz que ele orou 3 vezes para os outros assuntos. E nessas aqui, né, embaixo, as injúrias, as necessidades, as perseguições e as angústias, Paulo orou dobrado. Paulo não desistiu, Paulo orava de joelho, com o rosto no pó, com o rosto no pó. Paulo se sacrificava para não desistir da presença do Senhor. Ele suportou toda a angústia, né, daquelas palavras que ia contra ele, aquelas palavras lançadas, né, para ele ouvir nos seus ouvidos, né, aquelas palavras de injúria, xingando ele, amaldiçoando ele, chamando ele de mentiroso, essas coisas, né, porque injúrias são esse tipo de coisa, são calúnias, né, injúrias são calúnias. Suponho que Paulo foi um homem muito caluniado, né, pelo povo, né, sobre a sua vida. E nas necessidades, Paulo poderia ter passado até fome, porque em vários versículos da Bíblia eu vi dizer que, né, alguns deles, eles se alimentavam mais, sabe, gente, era de gafanhoto, né, que eu li na passagem aqui do Novo Testamento. Ele se alimentava de gafanhoto, porque era difícil a alimentação ser encontrada. Ele se alimentava de mel silvestre, né,
está escrito aqui no Novo Testamento, que eu já li, ele se alimentava de frutas nativas, né? Algumas vezes, alguns rios que eles achavam peixe, e muitas também, das vezes, se alimentava de caça, quando conseguiam, né, encontrar uma caça, né? Suponho que podia ser qualquer bicho, né? Eles iam matar aquela caça para comer, né? Nas suas necessidades. Então, ele era um cara, um profeta muito perseguido, né? Nas fraquezas, ele chorava, orava, né? Mas não blasfemava, porque aqui não está escrito blasfêmia, nenhuma. Mas as injúrias que o povo lançava contra ele, as maldições também, né, contra ele, né? Nas perseguições, quando os inimigos andavam atrás dele, procurando ele, para quê? Para bater, para matar, para espancar, para colocar ele para correr mesmo, para intimidar Paulo, né? Para Paulo desistir, para Paulo não prosseguir a sua carreira de apóstolo. Mas Paulo foi um homem forte. Paulo foi um homem forte, né? Ele resistiu a todos. E nas suas angústias, quando ele estava com o peito apertado, né, sobrecarregado de muitas injúrias, né, e astúcias, que são aqueles insultos, né, que as pessoas trazem quando vai conversar com a pessoa, já vai falando de supetão, vai ali repreendendo, né? Ah, eu não te conheço, ah, você não é de nada, ah, você não sabe de nada, você é isso, aquilo, você não é nada. Esse tipo de injúria Paulo suportou nas suas angústias, né? Mas por amor de Cristo, né? Por amor de Cristo, ele orava muito, ele era um homem de muita oração. Por causa do amor de Cristo, ele buscava Jesus, né? O nosso Rei Jesus, o nosso Cristo. Ele buscava ele, era com o joelho no chão, o rosto no pó. Ele orava, jejuava, né? Fazia sacrifício a Deus. Por que que ele fazia tudo isso? Orava com o rosto no pó e fazia sacrifícios. Tudo isso fez o apóstolo Paulo quando suportou as angústias, as perseguições, as necessidades, as injúrias e a fraqueza. Ele fez tudo isso, né, nas suas angústias, por amor, né, de Cristo, né? Porque quando ele recebia tudo isso contra si, né, ele se achava fraco, né? Mas quando a fraqueza chegava, quando ele orava ao nosso Jesus, ao nosso Cristo, ele se levantava firme como uma rocha, como um poste de Sião, como um poste que não se abala. Ele se levantava em oração, jejum, sacrificava ao nosso Jesus, lhe apresentava na presença de Deus. E quando ele se achava fraco, quando ele terminava o seu sacrifício, antes dele terminar o seu sacrifício, ele se achava fraco. Mas quando ele estava em oração, quando ele acabava todos os seus planos ali na oração, jejum, sacrifício, quando ele se levantava do pó, ele se levantava um novo homem. Ele levantava um homem forte, pronto para a guerra, pronto para brigar com os inimigos contra a palavra de Deus, né? E ele sempre levava a palavra de Deus. Aqueles que vinham contra a palavra de Deus, ele repreendia. E aí, quando ele saía da oração, tirava o seu rosto do pó e se apresentava a Deus, ele já se levantava então forte. Ele se levantava forte, como se ele tivesse comido uma feijoada, como se ele tivesse comido um chambarel, como se ele tivesse comido uma banda de uma vaca assada ali por uma semana de churrasco. Então ele se levantava forte. E assim foi Paulo neste capítulo 12 até o versículo 10. É o que está escrito na palavra de Deus. Algumas, né? Alguns pastoras, alguns que lê a palavra de Deus, né? Mas, assim, mais tempo, assim, que eu digo, pessoas que não trabalham, que dedicam mesmo só a palavra, eles vê, talvez, por outro lado. Por outro lado, eles vão colocar o que Paulo passou, eles vão colocar a vida de Paulo na nossa vida, né?
Nós somos um Paulo e temos que fazer como Paulo, né? Resistir às tentações, né, de Satanás. Ele vai trazer muitas coisas bonitas, boas, mas enganadoras e que leva à perdição e aí que leva a perder a vida eterna, né? Então a gente tem que ser um apóstolo Paulo, né? Resistir às tentações, resistir às fraquezas, né? Resistir às fraquezas, resistir às injúrias e nas necessidades buscar socorro, resistir às necessidades, nas perseguições ser resistente, ser humilde e nas angústias buscar Deus. Buscar Jesus na presença de Deus, né? Nós sendo um apóstolo Paulo, nós temos que fazer tudo isso para que possamos ser vencedor em Cristo Jesus e através da nossa fé. A nossa fé nos leva a Cristo, nos leva à vida eterna e nos leva até Deus. A nossa fé e a nossa obediência. E a nossa carreira é essa, correr atrás de quem? De Cristo. Andar atrás de quem? De Jesus Cristo. Ele é a porta do céu. E assim, hoje eu termino a palavra de Deus, gente. A paz do Senhor, que Deus vos abençoe, que Deus te multiplique tuas bênçãos. Que Deus te leve, né, até o altar e que você seja abençoado, né, com o dom da palavra também. Para você entender a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, me abençoe. Abençoe minha família, a sua família. E derrama sobre nós a sua unção, né, gente? Porque a unção de Deus na nossa vida é tudo. Amém.